Vamos iniciar agora a nossa primeira lição do treinamento de chapas metálicas. Nesta primeira lição, vamos conversar sobre alguns recursos base para a criação de chapa e estaremos vendo também quais são os fundamentos da criação de chapas metálicas, a diferença entre criar-se um modelo através dos recursos padrões e criar um modelo com os recursos de chapa metálica. Para iniciarmos, vamos analisar esses dois modelos que estão na tela. Quando nós observamos os dois modelos, vemos algumas semelhanças. Ambos possuem as mesmas dimensões, o mesmo formato retangular. Entretanto, o modelo criado à nossa esquerda, ele possui em sua árvore recursos padrões, ou seja, uma extrusão e um recurso de casca. Poderíamos dizer então que se nós fôssemos fabricar este cubo, nós estaríamos utilizando do processo de usinagem ou de um processo de fundição para a criação desse resultado final. Entretanto, quando nós passamos para o modelo à nossa direita, observamos que houve inicialmente uma alteração na nossa árvore de projeto. Agora nós temos a criação de um modelo exclusivo pelos recursos de chapa e observamos algumas condições interessantes. Observamos que nas suas arestas nós temos um raio, que é o nosso raio de dobra da chapa metálica, e possuímos também em suas extremidades uma determinada abertura. E quando nós expandimos esse modelo, nós poderemos observá-lo na sua condição planificada dessa maneira. Então, essas são as principais diferenças. Podemos listar aqui que, quando nós criamos um recurso, temos recursos específicos e propriedades personalizadas para as nossas chapas metálicas e principalmente quando nós formos fabricar esse produto, né, o SolidWorks vai nos ajudar a enxergá-lo no seu estado planificado, né, na nossa chapa planificada. Vamos voltar à sua condição dobrada e vamos começar agora a partir para os nossos recursos personalizados, as ferramentas exclusivas que temos no ambiente de chapa. Para isso, vamos iniciar uma nova peça. E dentro da nossa peça, né, nós vamos aplicar alguns recursos de chapa metálica. Esses recursos nós poderemos encontrar vindo até a aba Inserir e Chapa Metálica. Temos aqui uma listagem de todos os recursos de chaparia. Entretanto, vamos anexar esses recursos ao nosso Command Manager para ficar mais fácil de encontrarmos, né? Eu vou clicar com o botão direito em qualquer uma dessas guias, vou vir até a aba guia e vou ativar os meus recursos de chapa metálica. Notem que ele já é ativado para mim, né? Então, fazendo uma rápida análise aqui das nossas ferramentas de chapa metálica, partindo da esquerda para a direita, né, nós temos o primeiro campo com as nossas ferramentas padrões de chapa. Então, né, temos a nossa base. Nós estaremos vendo como que nós podemos converter um recurso sólido em um recurso de chapa. E em segundo momento, nós temos algumas ferramentas um pouco mais avançadas para criarmos os mais variados tipos de dobras. Temos a possibilidade também de criar tratamento nos cantos das peças, assim como nós adicionamos filetes, chanfros e até mesmo soldas. Temos a nossa parte aqui de conformação, criar uma chapa através de um processo de conformação de chapa metálica. E por último temos a parte aqui de cortes. Então na primeira parte adicionamos materiais. Ao centro nós temos as ferramentas de remoção de material. E por último as condições de planificação. Planificação, dobrar ou desdobrar. Então, ao longo de todas as nossas lições, nós estaremos tratando de cada uma dessas ferramentas e vamos ver todas as suas opções e aplicações. Para iniciarmos, vou abrir um novo esboço partindo do meu plano frontal. Um novo esboço. Vou selecionar o comando linha.
e vou desenhar uma linha partindo da minha origem para a esquerda, na horizontal. Uma linha para cima e na vertical e, por último, uma linha inclinada. Dessa maneira, agora eu vou adicionar as suas dimensões. Então, dimensão inteligente. Este primeiro comprimento terá 75 milímetros. A sua altura será de 35. Este comprimento aqui de 40 milímetros. E, por último, o ângulo. Nós temos aqui uma linha inclinada. Então, nós vamos dizer que este ângulo é de 120 graus. Poderíamos adicionar também um ângulo externo, na condição de 60. O resultado será o mesmo. Excelente. Posso confirmar a criação do meu primeiro esboço. Posicioná-lo aqui na vista isométrica. E, vindo até a aba de chapa metálica, eu vou utilizar a minha primeira ferramenta, que é a minha flange base. Ou seja, a base que vai criar o meu modelo de chapa metálica. Vai pedir um esboço para nós selecionarmos. Vou selecionar este esboço. E temos aqui algumas opções. Vou expandi-las todas aqui para analisarmos. O primeiro item que nós temos aqui é o parâmetro de chapa metálica. O que seria isso? Se nós trabalhássemos com determinada norma, ligando os parâmetros da nossa chapa ao tipo de material que nós estaríamos utilizando, nós deixaríamos essa opção marcada. Então, dessa maneira, a espessura, o raio de dobra e as suas tolerâncias seriam determinadas por uma tabela. No nosso caso, não estaremos utilizando. Logo abaixo, nós temos as condições de chapa metálica, as direções onde serão adicionados o material. Assim como nós temos um recurso de extrusão, nós temos as suas condições finais. Cego, adicionando determinada dimensão, determinado comprimento e as nossas outras opções. No nosso caso, vamos marcar a opção plano médio. Plano médio. E vamos colocar aqui uma dimensão de 130 milímetros. Dessa maneira, então, 130 milímetros a plano médio. Quando nós adicionamos a direção, nos é aberto um novo item, que seria o calibre. O que viria a ser isso? Quando nós marcamos, nós podemos observar aqui que nos é aberto uma listagem de tabelas. Então, são tabelas no Excel. E essas tabelas vão controlar todas as dimensões da nossa chapa metálica, dependendo do modelo. Então, se nós desejássemos que fosse criada uma tabela trabalhando com o fator K, como sendo a sua tolerância, nós teríamos essa opção. Podemos observar que agora nos é aberto um novo campo, trazendo os calibres e os seus respectivos parâmetros de raio, né, as opções padronizadas. E quando a tabela não é aplicável, no nosso caso, nós temos os padrões manuais de chapa metálica. Vamos adicionar um determinado raio e uma determinada espessura para a nossa chapa, que será a opção que nós estaremos utilizando neste treinamento. Para esse caso, vamos utilizar uma chapa com espessura de 2 milímetros e que vai possuir um raio de dobra de também 2 milímetros. Excelente. Temos essa opção, direção inversa. O que deveria ser essa opção? Eu vou posicionar essa chapa na sua vista frontal, apertando o Ctrl 1, e nós podemos notar que a espessura da chapa foi adicionada para dentro do nosso esboço. Podemos notar aqui o esboço e foi adicionado para dentro. Se nós marcarmos essa opção, a chapa metálica, sua espessura, será adicionada para fora do nosso esboço. Dependendo da nossa intenção do projeto, nós podemos selecionar uma direção ou outra. Para o nosso primeiro estudo de caso, vamos deixar essa opção desmarcada dessa maneira para que o material seja adicionado para dentro.
E as duas últimas opções que nós temos neste recurso são a tolerância de dobra e a criação de alívio. Essas duas opções são aplicáveis em todas as ferramentas que nós utilizaremos para a criação de chapa metálica. A tolerância de dobra não se aplica tanto para o estado dobrado, e sim para a condição planificada da chapa, né? Porque quando nós planificamos uma chapa, o seu comprimento pode variar dependendo de qual a tolerância que nós aplicaremos a essa condição planificada. No nosso caso, durante todo o treinamento, nós utilizaremos o fator K na sua condição de 0,5. Mais à frente, nessa mesma lição, nós vamos aprender um pouco sobre as demais opções que temos aqui. E o alívio. Em determinadas arestas, quando nós formos criar a dobra, se faz necessário fazer um rasgo, um pequeno rasgo, para que essa dobra fique possível de ser fabricada. Então, a condição de alívio automático vai justamente controlar qual vai ser este alívio criado automaticamente para que a chapa fique possível de ser fabricada, fique viável a sua fabricação. Podemos manter nessas condições. Vamos utilizar uma taxa de alívio de 0,5 na condição retangular e podemos confirmar a criação da nossa base. Vou voltar aqui para a sua condição isométrica, vista isométrica. E temos a condição aqui da nossa flange base, nosso primeiro item da árvore de projetos. Podemos observar também que, quando nós criamos um recurso de chapa metálica, nós temos o seguinte item, chapa metálica. Este item, dando um botão direito sobre ele e editando, ele vai controlar justamente os parâmetros, ou seja, o raio e a espessura, e as condições de planificação, a sua tolerância de dobra e a criação do seu alívio automático. Só para apresentar este item que nos é mostrado também. E o último item que nós temos é justamente a condição planificada que nós temos desta chapa, o nosso padrão plano. Podemos selecionar ele aqui no nosso Command Manager. Planificar. Vou voltar para sua condição dobrada. E adicionado à nossa flange base, agora nós podemos partir para a nossa segunda ferramenta, que é a nossa flange de aresta. Então, partindo de uma determinada aresta ou mais de uma aresta, nós vamos criar novos perfis. Vou vir à aba de chapa metálica, flange de aresta. O primeiro item que nos é pedido justamente é a partir de qual ou de quais arestas vão ser criadas essas flanges. Para o nosso exemplo, nós vamos selecionar esses 3 flanges. Quando eu seleciono o primeiro, notem que a flange fica grudada no mouse, conforme o movimento também aumenta ou diminui a sua dimensão. Vou colocar nesta altura e vou selecionar essas outras 2 flanges. Ou melhor, essas outras 2 arestas que vão criar a nossa flange. Dessa maneira. Logo abaixo nós temos a opção de usar um raio determinado. Dessa maneira, as flanges que nós estaremos criando vão utilizar o mesmo raio de dobra que nós utilizamos na nossa flange base. E logo abaixo nós temos o espaçamento. Então, o espaçamento entre uma flange e outra nós podemos aumentar ou diminuir, dependendo da nossa intenção. No nosso caso, vamos manter com apenas 1 milímetro esse espaçamento, apenas 1 milímetro. Dessa maneira. Logo abaixo, nós temos a condição de ângulo. Esta flange que eu acabei de criar está posicionada a 90 graus em relação à sua aresta. Mas, se desejássemos um ângulo maior ou menor, nós poderíamos editá-la ou até mesmo deixar esta flange em uma condição perpendicular ou paralela a uma determinada face. Temos essas opções que poderemos selecionar para a criação da nossa flange de aresta. Vamos deixar com 90 graus mesmo, a condição final. Então, qual será o comprimento deste flange? E temos aqui 3 opções.
Essas opções vão controlar a dimensão. Então, quando nós adicionamos uma condição final como cega, ou seja, ela terá um determinado comprimento, aonde vai partir a referência? A referência de dimensionamento vai partir de qual ponto? Temos três opções. Nós podemos ter um ponto virtual externo, podemos ter um ponto virtual interno e um ponto tangente, tangente à nossa dobra. E observamos nesta imagem que está aparecendo justamente qual será a diferença se nós selecionarmos uma opção ou outra. Para este modelo, vamos deixar a opção de ponto virtual interno, desta maneira. E o seu comprimento não será determinado por uma dimensão, sim, por uma referência. Por uma referência. Nós vamos dizer que esta flange vai estar posicionada até este vértice. Este vértice. Então, a altura desta flange sempre será a altura deste vértice. Alterando a dimensão do vértice, o seu comprimento diminuindo ou aumentando esta aresta, automaticamente as minhas flanges também aumentarão ou diminuirão de tamanho. Vamos deixar normal. E logo abaixo temos a última opção. Esta última opção se diz respeito a justamente onde será adicionada a dobra desta flange. Eu vou posicionar aqui na vista frontal. Então, apertando o meu CTR L1. E eu posso notar que com a opção que vem selecionada, dobrar para fora, o meu raio de dobra começa a partir da minha aresta selecionada e da sua respectiva face. Desta maneira, as outras opções vão mudar o posicionamento deste raio. Quando eu seleciono o material no interior, eu noto que a face externa da minha flange de aresta vai ficar colinear com a minha aresta. Quando eu adiciono o material no exterior, esta segunda opção, eu posso notar que agora a face interna fica colinear à minha aresta. Temos a opção novamente de ponto virtual. Então, neste caso ficou semelhante, mas em determinados casos, o ponto virtual vai determinar a aresta mais para fora ou mais para dentro, né? Dependendo da condição que nós determinamos do comprimento deste flange. E por último, temos a opção tangente à dobra, onde ele vai criar uma tangência entre o raio da dobra e a aresta que eu selecionei para ser a minha referência. No nosso caso, vamos manter a terceira opção, dobrar para fora. Excelente. As duas últimas opções que nós temos aqui, que nós podemos habilitar ou desabilitar, elas vão controlar as dobras laterais. Ou seja, se uma dobra se encontrar em interferência com a outra, ambos ocuparem o mesmo espaço, o próprio SolidWorks vai criar uma paragem automática e vai impedir esta condição. E por último, temos a opção de criar uma dobra a partir de um determinado offset da minha aresta. Então, posso colocar esta flange mais para fora ou mais para dentro, determinando uma determinada distância. Vou desmarcar esta opção. Vou deixar a opção aparar dobras marcada. E posso confirmar a criação destas minhas três flanges de aresta. Excelente. Criamos uma aresta de flange. E vou criar outra aresta partindo agora desta aresta referente à minha face inclinada. Flange de aresta. Vou selecionar esta aresta. Mas eu posso notar que vai haver uma condição um pouco quanto irregular. Então, ela vai criar uma aresta retangular, mas que vai colidir com a minha flange de aresta anterior. Neste caso, o SolidWorks nos dá uma opção que é editar o perfil, ou seja, o perfil que eu vou criar nesta flange de aresta vai possuir um perfil personalizado. Então, neste caso, é o que nós vamos selecionar. Vou editar o perfil da flange.
posicionar esta caixa aqui. Temos aqui as linhas que geraram o meu perfil. Eu vou clicar sobre elas, vou dar um delete, vou pegar o meu comando de linha e vou desenhar aqui 3 linhas. Uma linha para cima, uma que vai vir até este vértice e vou ligar novamente até aqui. Excelente. Podemos notar que o SolidWorks nos dá um aviso dizendo que este esboço que nós acabamos de criar é válido para a criação desta flange de aresta. Ou seja, o perfil é válido para a sua criação. E a única restrição que vamos adicionar é que esta aresta e esta linha se encontram na condição de paralelo. Desta maneira, o nosso esboço está totalmente definido e ele é válido. Podemos clicar em concluir, posicionar na vista isométrica. E temos a criação da nossa flange de aresta com um perfil personalizado. Poderíamos, é claro, criar uma outra flange semelhante através do próprio recurso flange de aresta. Mas, para facilitar um pouquinho, vamos utilizar o recurso de espelhamento. Vindo até a aba de recursos, espelhar. Desta maneira, quando nós criamos o espelhamento, o recurso flange de aresta será espelhado, no nosso caso aqui, pelo nosso plano frontal. Então, o nosso plano frontal será o nosso espelho. E o recurso que nós desejamos espelhar é a nossa flange de aresta 2. Desta maneira. Vou confirmar a criação. E temos uma aresta de flange e o seu respectivo espelho numa outra aresta. Show! Terminada a adição dos materiais da nossa chapa, vamos realizar agora alguns cortes. Vou só rotacionar o meu modelo. Vou vir na face inclinada e vou iniciar aqui um novo esboço. Neste esboço, eu vou utilizar o recurso retângulo de canto. Partindo desta aresta, eu vou colocar um retângulo nesta condição, desta maneira. E vou dizer que o ponto médio desta aresta e o ponto médio do meu retângulo se encontram na condição de coincidente, justamente para ele estar exatamente centralizado ao nosso modelo. E utilizando a minha dimensão inteligente, eu vou dizer que o seu comprimento é de 25 milímetros e a sua largura é de 15 milímetros. Excelente. Posso confirmar a criação do meu esboço. Vou botar aqui o modelo para vista isométrica. E dentro do meu ambiente de chapa metálica, eu tenho a opção também de corte extrudado, que é a opção que eu estarei utilizando. Corte extrudado, partindo deste esboço. E temos as mesmas opções de condição final para o nosso corte, assim como seria um corte normal, né? Mas temos duas opções novas, que é o vincular a espessura e o corte normal. No nosso caso, nós vamos deixar a opção de vincular a espessura marcada. Desta maneira, se nós alterarmos a espessura da chapa, se tornar o projeto uma chapa mais grossa ou mais fina, este corte sempre vai estar vinculado à espessura da chapa, criando sempre um corte passante nesta parte da nossa chapa, onde nós desenhamos o nosso esboço. Vou deixar a opção vincular marcada e posso confirmar a criação do meu corte desta maneira. Feito isso, vou agora criar um novo esboço partindo da minha flange de aresta, que nós editamos o perfil partindo desta face. Vou pegar o comando de círculo, porque agora eu desejo criar um furo. Então, comando de círculo. E vou adicionar as suas dimensões de posicionamento. Então, do centro até esta aresta, teremos 8 milímetros. E do seu vértice até o centro, na vertical aqui, teremos 5 milímetros. Desta maneira. E o diâmetro do nosso furo será de 5 milímetros. Vou confirmar a criação do meu esboço. Vou vir até a aba de corte extrudado. E aqui eu noto a seguinte opção.
Quando o vincular a espessura está marcado, ele vai cortar para apenas esta flanche. Mas não é isso que eu quero. Eu quero um corte passante. Vou vir até a condição final e condicionar este furo para ele ser passante. Então, se eu aumentar ou diminuir o comprimento da minha base, automaticamente o meu corte sempre vai estar na condição passante. Posso confirmar a sua criação. Adicionamos material, realizamos alguns cortes, e assim como nós temos nos modelos padrões, nós podemos aplicar alguns cortes. Tratamentos nos cantos dos nossos modelos. Vou vir até o recurso cantos e temos a opção quebrar
ou aparar canto. Vou selecionar esta opção, vamos adicionar um canto que será um chanfro ou filete. Temos essas duas opções. Para esse primeiro estudo de caso, vamos manter a opção de chanfro, mesmo marcado, e vamos dizer que esse chanfro terá 3 milímetros no seu dimensionamento. O interessante quando nós trabalhamos com este aparar cantos é que não necessariamente precisamos selecionar a aresta. Nós podemos vir e selecionar a face e automaticamente o SolidWorks vai adicionar para nós os cantos aonde é possível adicionar o chanfro de 3 milímetros. Vamos selecionar então esta face frontal, as duas faces laterais, os nossos dois flanges que possuem o seu perfil personalizado e, por último, a parte inclinada da nossa peça. Vou aproximar aqui. Podemos criar também clicando nas nossas arestas. Caso desejamos adicionar um chanfro em uma aresta ou mais arestas, temos esta opção também. Selecionado estes cantos, vou confirmar a criação do meu recurso e temos todos os nossos cantos chanfrados. Excelente. E aproveitando que estamos falando um pouquinho de cantos, nós temos uma segunda opção que é o nosso canto soldado. Então, em determinadas arestas, podemos adicionar justamente uma solda. A chapa vai ser dobrada e posteriormente vai passar por um processo de solda nessas aberturas, nos nossos rasgos. Vamos adicionar os fillets e vamos também adicionar a textura para parecer mesmo que é um cordão de solda e vamos também adicionar o seu símbolo. Vamos deixar com um raio de 2 milímetros mesmo e para adicionar a solda basta selecionar uma face onde desejamos adicionar a sua solda. Então, no nosso caso, vamos soldar todos estes cantos aqui. Excelente. Vou deixar aqui este grampinho marcado para esta ferramenta ficar visível, pois eu vou adicionar a mais cantos. Então, adicionei a este. Vou rotacionar o meu modelo, selecionar esta face para ela ser soldada, selecionar esta face inferior também, desta maneira. Excelente. Vou rotacionar o meu modelo para o outro lado, selecionar esta face e, por último, esta última face aqui. E selecionar a face errada, esta face que está na vertical aqui. Excelente. Vou desmarcar o meu manter visível e posso confirmar a criação dos meus 4 cantos soldados. Desta maneira. Terminamos aqui então a parte de modelagem da peça. Aprendemos um pouco sobre a aplicação dos nossos recursos de flange base e flange de aresta, as opções que temos de corte e o tratamento que podemos dar aos nossos cantos. Entretanto, quando nós trabalhamos com uma chapa metálica, é importante também nós estudarmos um pouco sobre os recursos da chapa no seu estado planificado. Este estudo se faz necessário, pois quando planificamos uma chapa metálica, o resultado dessa planificação pode variar em função de algumas condições de planificação. O primeiro ponto que estaremos analisando se apresentará sempre na nossa barra de comando quando nós inserirmos alguma ferramenta de dobra. Nós estamos falando da tolerância de dobra. A tolerância de dobra vai ajudar e vai auxiliar na geometria não da peça dobrada, mas sim da peça no seu estado planificado. Para determinar a tolerância de dobra, o SolidWorks nos oferece 5 métodos de controle. Vamos analisar cada um deles e como variam os seus resultados. O primeiro campo que nós temos é a tabela de dobras. Na verdade, essa tabela é uma tabela simples no Excel que vai controlar e vai ordenar a inserção das informações da nossa chapa, ou seja, a sua espessura, o ângulo, os raios, e vai utilizar o fator K para cada uma dessas situações mencionadas. Então, nós precisamos também conhecer o segundo método, né, o fator K.
O fator K nada mais é do que um valor entre 0 e 1 que representa uma porcentagem de 0% a 100%. E na imagem, né, nós podemos observar que o valor 0 parte do raio interno da dobra e esse arco vai acompanhando um determinado offset até alcançar o raio externo, que seria o valor de 100%. Então, se apenas como exemplo, se inserirmos um valor de 0,5, nós estaremos informando que a nossa tolerância de dobra, ou seja, né, o comprimento do nosso raio de dobra, ele vai ser correspondente a 50%, ou a metade entre o raio interno e o nosso raio externo. Agora, por que este valor é interessante? Quando nós planificamos uma chapa metálica, e vamos pegar um exemplo bem simples, uma chapa dobrada no formato de L, em que cada uma das suas flanges possui 10 milímetros de comprimento. Quando nós planificarmos essa chapa e desejarmos saber o comprimento dela, fica bem simples a conta. As suas arestas medem 10 milímetros. Entretanto, qual será o valor do comprimento do arco? Ou seja, qual será o valor daquela dobra que nós inserirmos para realizarmos a nossa chapa no seu estado dobrado? Então, os fatores, as tolerâncias de dobra, vão nos auxiliar para que justamente possamos definir qual vai ser o comprimento deste arco no seu estado planificado. O terceiro método que temos é a tolerância de dobra, também chamada de BA ou do inglês Bend Allowance. Essa tolerância, na verdade, é uma inserção manual do arco. Podemos observar neste exemplo que nós temos que o raio interno de dobra possui 1 milímetro. Portanto, se nós inserirmos um valor de 2 milímetros no campo como um parâmetro manual, nós teremos que o comprimento dessa chapa será 20 milímetros, respectivo às suas arestas, e mais os 2 milímetros que nós inserirmos, referente justamente à tolerância de dobra. O quarto método que nós temos agora é a dedução de dobra, ou seja, o Bend Deduction, do inglês BD. Assim como nós inserirmos um valor manual no nosso método anterior, que seria a nossa tolerância de dobra, a dedução de dobra vai criar, na realidade, um ponto virtual, uma aresta virtual, né? Assim como observamos na imagem que está aparecendo. E este ponto, esta linha virtual criada, vai ser o ponto de referência utilizado para somarmos as flanges e obtermos o seu comprimento. Então, podemos observar que, neste caso, com o comprimento total da chapa no estado planificado será justamente os 12 milímetros mais os 12 milímetros. E, por último, nós temos também o nosso cálculo de dobra. O cálculo de dobra também se utiliza de uma tabela no Excel chamada Bend Calculation, e ela vai utilizar uma norma GIN, que vai considerar-se automaticamente para nós a espessura, o raio de dobra, o raio da nossa dobra e o ângulo da dobra para dar a informação que nós necessitamos para obtermos o comprimento dessa chapa no seu estado planificado. Agora, o segundo item, que também entra nas nossas condições de planificação, trata-se do último recurso que nós temos na nossa árvore de projeto quando nós criamos uma peça, um modelo, através dos nossos recursos de chapa metálica. Esse último recurso, chamado padrão plano, é justamente o recurso que possibilita que uma peça de chapa metálica seja visualizada no seu estado planificado. E podemos observar um ponto interessante que, quando a peça está no seu estado dobrado, este recurso padrão plano está suprimido. Podemos observar isso, pois a sua cor está cinza claro.
Então, a peça dobrada, automaticamente a sua visualização planificada está suprimida. Para visualizarmos essa peça no seu estado planificado, temos duas opções. Ou nós expandimos o nosso padrão plano na nossa árvore, clicamos com o botão direito sobre o seu nome e nós podemos cancelar essa supressão. Assim, a nossa peça será exibida no seu estado planificado, né? Vou suprimir aqui novamente. Mas o SolidWorks nos dá um atalho. Vindo até a nossa aba de chapa metálica, nós já temos o atalho de planificar. Então, este atalho nada mais vai fazer do que cancelar a supressão do recurso padrão plano. Podemos exibir aqui no estado planificado. E para voltar o nosso padrão dobrado, nós podemos ou clicar novamente no seu estado na ferramenta planificar ou selecionarmos aqui o botão pela nossa área gráfica, dessa maneira. Entretanto, dentro do recurso padrão plano, há algumas opções interessantes que nós podemos observar que também tratam das nossas condições de planificação. Para acessar essas opções, vou clicar com o botão direito do meu mouse sobre seu nome e vou editar este recurso. Editar este recurso. Apenas para ficar melhor visível, vamos dar um zoom na caixa de ferramentas. Vai aparecer uma imagem para nós agora na tela e nós podemos observar que há algumas opções. O primeiro item que nós temos é a nossa face fixa. A face fixa vai ser justamente a face de referência, que vai ficar em uma condição parada, em uma condição fixa. E a partir dessa face, as demais faces vão se desdobrar para que possamos observar a sua condição planificada. Logo abaixo, nós temos 4 campos que nós podemos marcar ou desmarcar. O primeiro campo que nós temos é justamente o mesclar faces. Se nós deixarmos essa opção marcada, ele vai combinar todas as dobras, o raio em uma única face de planificação. E caso essa opção esteja desabilitada, cada curva vai se tornar uma face individual. O segundo item que nós temos é o simplificar dobras. Então, nós podemos observar que quando nós marcamos essa opção, as curvas representadas lá no nosso padrão plano, na nossa vista planificada, elas vão ser arestas lineares, ou seja, numa aresta simples, simplificada. O terceiro item que nós temos é o mostrar fendas. O que seria isso, né? Quando nós criamos uma peça e no seu estado planificado se faz necessário criar algum alívio para que seja possível o desdobramento, a planificação dessa peça, o próprio SolidWorks vai criar essa fenda e vai exibir para nós esse alívio no estado planificado. Temos também o tratamento de canto. Nessa outra imagem que está aparecendo, né, nós podemos observar à esquerda qual seria o resultado de uma peça com o tratamento de canto marcado e à direita qual seria o resultado de uma peça planificada com o tratamento de canto desmarcado. Então, o próprio SolidWorks cria para nós automaticamente um tratamento de canto nos cantos da nossa peça. Logo abaixo nós temos 2 campos em que nós podemos selecionar a direção da fibra e o fascis a excluir. Esses 2 campos, na verdade, se referem a algumas opções que nós podemos aplicar em algumas peças específicas quando o nosso projeto requer essas opções, né? Como que nós podemos selecionar? A direção da fibra vai ser ou uma aresta ou até mesmo uma linha de esboço que nós podemos adicionar
na nossa peça e ela vai servir como orientação para a criação da nossa vista planificada. Então, o próprio SolidWorks, a partir desta linha ou desta aresta, né, ele vai criar dimensões que seriam o melhor modo do modelo se adaptar para que a vista planificada possa ter as dimensões mínimas da chapa. Ou seja, aquela vai ser o tamanho mínimo de uma chapa requisitada para que o nosso modelo seja fabricado no seu estado dobrado. E o último campo que nós temos é o facisa excluir. Esse item é muito importante quando há na nossa chapa metálica algum elemento que não pode ser planificado, mas que também não interfere no resultado final da nossa planificação. Um exemplo que nós estaremos estudando lá na nossa lição 6, quando nós aplicarmos uma cantoneira, né, uma nervura na nossa chapa metálica, e nós vamos observar que as faces daquela nervura não podem ser planificadas, não podem entrar no padrão plano. Então, quando nós aplicarmos o recurso nervura, o recurso cantoneira, ele automaticamente vai cair dentro desse campo facis a excluir. Vamos ver melhor lá na nossa lição 6 como que se comporta este item. E é claro, a escolha de marcar ou desmarcar as 4 primeiras opções e também selecionar a nossa direção da fibra ou as nossas faces, a excluir variam muito da intenção do nosso projeto. No caso aqui do nosso primeiro estudo de caso, nós podemos deixar todas as suas condições marcadas. E quando nós planificamos todos os nossos modelos, melhor, todas as dobras do nosso modelo, nós podemos observar a condição final dessa peça no seu estado planificado. Nessa primeira lição, vimos então os recursos base que nós temos e também quais são as condições que nós temos que ter para obtermos o nosso padrão plano e a nossa vista planificada. Podemos salvar e fechar este modelo de estudo de caso e partir para os nossos exercícios para treinarmos um pouco sobre a flange base e as flanges de aresta.